Olá, pessoal. Espero que sejam todos bem, que tenham passado uma ótima semana. Quem não fez a atividade ainda, por favor, tem até hoje, tá? Sexta-feira, para entregar, como eu sempre faço, né? Sempre que é o dia da aula, eu dou mais uma semana para entregar a atividade. E algumas pessoas ainda não entregaram, tá? Vamos lá responder o exercício e enviar. Nós vamos dar continuidade, tá? O capítulo 11, falando sobre o solo, né, e a atividade humana. Vocês podem e devem acompanhar a partir da página 433, tá? Olha só. O tema de hoje, né, para encerrar esse capítulo, é um pouquinho sobre a questão da degradação do solo, tá? Nós vamos discutir sobre alguns problemas que o solo enfrenta, né, graças no geral, né, a atuação humana, principalmente em relação ao processo de degradação, tá? Olha só, uso e degradação do solo, página 433 do seu módulo. Olha só, o solo, ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência, na verdade. Por quê? Nós dependemos dele diretamente para a produção de alimentos. Sem o solo, nós não podemos produzir os alimentos que nós consumimos, tá? Feijão, arroz, né, os legumes, as frutas e até mesmo os alimentos processados, tá? Mas eles têm uma composição, né, de matéria-prima que veio do solo. Por exemplo, o macarrão, ele é processado, tá? Só que ele é feito a partir de alimentos, tá? Até o salgadinho que vocês comem, por exemplo, ele é processado, mas ele é feito de alimentos. A base dele é o milho, por exemplo, tá? As alterações artificiais no solo, elas são uma forma, né, com o uso da tecnologia, claro, que nós seres humanos encontramos para potencializar a produção do solo, ou mesmo fazer com que ele de fato produza, porque existem solos que têm pouquíssima fertilidade. Então é preciso alguns insumos agrícolas para que o solo de fato produza. E essas alterações artificiais no solo também causam degradação, tá? Dependendo do material químico que se usa, aquilo ali pode ir para os lençóis freáticos, por exemplo. Então, assim, é preciso usar materiais que não agridam, tá, aquele solo, mas sim que o ajudem a produzir mais, tá? A proteção do solo é muito importante, portanto, né, para manter a própria vida humana, né? Nós não podemos achar que o solo, porque existe em grande quantidade, ele não precisa ser protegido, ele não precisa ser preservado e tratado de forma correta, porque nós dependemos dele para a nossa alimentação, tá? Olha só, processos de degradação do solo. Existem alguns processos, tá? Que nós vamos estudar. A renovação do solo, ela é um processo que demanda bastante tempo, né? E às vezes, nem sempre é possível recuperar 100% o solo, tá? Tão rapidamente, a ponto de conseguir produzir logo nele, tá? Existem alguns processos, tá? Vocês devem acompanhar a partir da página 434. O primeiro é a irrigação excessiva, tá? A irrigação artificial, ela auxilia na produção agrícola, que é aquela irrigação que é feita através de um sistema, né, inventado por nós, seres humanos, que existem vários sistemas de irrigação, né, em que você distribui a água ali na sua lavoura, né? Em áreas que não chove com frequência, usa-se muito isso. Só que se a gente se utiliza da irrigação artificial por muito tempo, ela altera o solo, tá? E vai provocar intemperismo químico, né? E vai acontecer, né, um processo de diminuição da produção daquele solo, tá? O solo precisa de água, né? As sementes elas precisam de água para se desenvolver, mas em excesso não pode ser feito, tá? Principalmente artificialmente, tá? Porque não é a mesma coisa que a chuva organizadinha ali os dias normalmente como deve ser para ter uma boa produção. O esgotamento do solo. O uso contínuo do solo, tá? Ele gera um processo de esgotamento. Esgotamento vem de cansaço, né? Vem de ali, a gente quando está esgotado, o ser humano quando está esgotado é porque ele está muito cansado. O solo ele também se esgota, tá? A produção agrícola excessiva
faz com que o solo perca os nutrientes, tá? Vai chegar um momento em que vai aumentar os minerais ferrosos e isso vai reduzir a capacidade do solo de fato produzir. Aí ele vai entrar num processo de esgotamento. E aí precisa se tomar medidas, tá? Para que de fato ele consiga produzir normalmente depois. A lixiviação. Eu coloquei essa imagem, porque esse nome destaca, né? Essa imagem que vocês estão vendo, ela representa um processo de lixiviação. O solo fica assim rachado, né? Que a gente chama de rachado. O processo, acompanhe, por favor, no finalzinho da página 434. O processo de lixiviação consiste na lavagem da camada mais superficial do solo. Isso ocorre quando as águas das chuvas escoam pelo solo, levando consigo nutrientes e minerais, o que torna o solo menos fértil. Então, a lixiviação nada mais é do que a lavagem, né, superficial, da camada superficial do solo. E quando há essa água em excesso, aí ela vai e leva consigo os nutrientes essenciais para o solo. Tem ainda as queimadas e os desmatamentos. Página seguinte. Bom, as queimadas, gente, elas retiram a cobertura vegetal que protege o solo, tá? E deixam o solo suscetível à lavagem dos seus nutrientes, tá bem? E isso, as queimadas levam como consequência depois a própria lixiviação, já que a água vai lavar os nutrientes do solo, tá? E o desmatamento, vocês já sabem bem, né? Já estudaram muito sobre isso, eu tenho certeza. É um dos maiores problemas que a floresta amazônica enfrenta hoje, né? E no Brasil é um problema seríssimo o desmatamento. A retirada da cobertura vegetal vai prejudicar o solo, tá? E não só o solo, né? Toda a fauna e flora da região são prejudicados quando ocorre um processo de desmatamento. E tem também a redução da capacidade produtiva do solo. Quando acontece o processo de lixiviação, que vocês já entenderam, ele faz com que o solo fique menos espesso, ele fique mais raso e com menos nutrientes. Daí ele começa a perder ou reduzir a sua capacidade produtiva, justamente pela ausência desses nutrientes, tá? Processos erosivos. Na página seguinte, página 436, a partir da página 436, a gente tem os processos erosivos, tá? Bom, existem vários processos que vão de acordo com a intensidade da erosão, tá? O primeiro são os sulcos, aí na página 437. Sulcos são os canais de pouca profundidade, de fácil correção e recuperação, tá? Então, no caso do processo erosivo, os sulcos, eles são exemplos em que é possível recuperar de maneira mais fácil, tá? Tem as ravinas também. No caso das ravinas, elas são mais profundas, né? Não é degradação, é erosão. O processo de erosão dela é mais profundo ali no solo e a profundidade pode chegar a 50 centímetros e a correção já é mais difícil do que os sulcos, tá? Nesse caso, a recuperação do solo ela é mais demorada do que no caso dos sulcos, né? Os sulcos são buracos um pouco mais rasos, vamos assim dizer. Tem as vossorocas, que essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, um exemplo de uma curva de nível que foi cortada pela uma vossoroca. Uma vossoroca são grandes crateras, tá? Buracos enormes mesmo no solo, que são formados a partir de enxurradas que levam várias camadas do solo, tá? E elas acontecem em locais onde há ausência de cobertura vegetal, como na imagem. Na imagem vocês podem ver que onde está o buraco, né, a vossoroca, né, a cratera, não tinha cobertura vegetal. E aí a enxurrada, né, quando vem enxurrada de água, aí ela fica cada vez maior, dependendo da intensidade da água. E os deslizamentos e escorregamentos, tá? São provocados por vários fatores. Retirada da cobertura vegetal, a água da chuva, o relevo. Só que quando eles acontecem de maneira grave e em áreas urbanas, tá? Ou áreas rurais em que há pessoas morando, aí há um problema social também, porque muitas pessoas podem morrer durante os deslizamentos, tá? Casas que são construídas em áreas irregulares, vocês talvez já tenham visto, no Rio de Janeiro acontece muito isso.
E, infelizmente, além de causar um dano ambiental, mas também tem o dano humano, tá? Porque as pessoas perdem as suas residências, suas coisas e perdem também as suas vidas e as suas famílias, tá? Olha só. Bom, a gente está encerrando esse capítulo, tá? A gente discutiu nesse capítulo sobre a atividade humana e o uso, né, e ocupação do solo. O solo, a gente viu que o solo ele é muito importante para o desenvolvimento agrícola. Deixa eu voltar aqui o slide só para a gente fazer um apanhado geral, tá? A gente estudou sobre a classificação dos solos, estudamos o que é pedologia, edafologia, que são áreas que investigam o solo. Estudamos a formação do solo, já estudamos erosão, por isso que eu não falei hoje, né? A gente falou do processo de erosão, mas eu não disse que era erosão porque a gente já estudou. E estudamos um pouco sobre os intemperismos que podem acontecer no solo, né, na rocha, físico, químico, biológico, o perfil do solo, estudamos a origem do solo, que podem ser eluviais, aluviais e orgânicos, e as cores do solo, solos avermelhados, solos escuros e solos claros. E hoje a gente encerrou com essa discussão sobre a degradação, tá? Bom, essa semana vocês vão responder o exercício de aplicação e o exercício proposto da página 441 e 442, tá? Na página 441 tem um restinho, né, uma letrazinha da questão anterior, mas vocês vão responder a partir do de aplicação. Questão 1, tá? Aí responde o proposto também da 442. É da questão 1 até a questão 4. Quem quiser responder a 5, tá? Que finaliza, pode responder também. Que é bem fácil, né? Sobre os tipos de erosão retratados na imagem. Mas aí, página 441 e 442, aplicação e proposto, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? E quem não respondeu, por favor, quem não está se organizando bem, se organizem para dar conta das atividades, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e tchau, tchau.